Fala galera, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês 10 dicas para quando você tiver que comprar uma orquídea, para quando você estiver pensando em comprar uma orquídea. Então você vai estar mais ou menos ciente de algumas coisas que você pode estar aí pensando e aí vai clarear algumas coisas para você na hora de comprar, tá bom? Então antes de mais nada, deixa seu like aqui, tá? E claro, comenta e compartilha com seus amigos. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve lá que vai ajudar bastante. E aproveita e ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos, tá bom? Vamos pro vídeo. Galera, a primeira ideia, né, desse vídeo, né, para poder ajudar vocês também a comprar as orquídeas, seria você, quando você for comprar a orquídea em algum lugar, né, qualquer planta, qualquer coisa na verdade, mas como a gente fala de orquídea, isso serve para orquídea também. É conhecer o estabelecimento que você está indo comprar a orquídea, tá? Às vezes é um orquidário, às vezes é um mercado, às vezes é online, são lojas virtuais também. Então você precisa conhecer o local que você está comprando, né? Primeiro, para você não tomar uma volta, né, dele, você comprar na internet e não receber, ou então se você comprar pessoalmente, comprar uma planta que não tem uma procedência legal, o cara não tem, como é que posso falar, não tem certificado de liberação para vender aquela planta, entendeu? Você não sabe a procedência da planta, né? Então você precisa conhecer o local que você vai comprar. É um local respeitado, é um local conhecido, é um local que vai passar confiança, né, para você, e você, de forma que você possa comprar algo e ter um respaldo, né? Não é simplesmente comprar as coisas, você precisa ter alguma segurança nessa compra, assim como tudo, mas a gente focando para orquídea, isso também acontece. Então, quando a gente vê muitas vezes vendendo na internet, a gente também percebe muitas pessoas reclamando que não receberam, ou reclamando que o produto chegou com a planta doente, ou com a planta morta, seca. Então a gente precisa saber uma procedência, a gente precisa se resguardar na hora de comprar, né? É inevitável isso. Então, e a mesma coisa quando a gente vai no orquidário. Às vezes a gente vai no orquidário, mas o cara, você não sabe a procedência da planta, você não sabe, são coisas suspeitas, né? Você não sabe como ele cuida da planta lá, porque às vezes a planta não mostra que está doente e você traz ela, ela está doente. Então você precisa ter um cuidado, né? Você precisa conhecer de fato onde você vai comprar. Isso aí seria uma ideia primordial aí, né? Pra gente poder comprar alguma coisa. E então, a partir disso, quando você busca conhecer o estabelecimento que você vai comprar algo, você parte, né, da segurança na compra. Então você consegue de fato evitar maiores danos. Eu costumo comprar alguma coisa na internet de vez em quando, algumas orquídeas também pela internet. Inclusive chegaram algumas essa semana aí, mas antes eu busco muito ver, muitas pessoas falarem se as plantas vêm bem, se as plantas não vêm bem, como é que elas vêm. E nesse tempo aí de pandemia a gente não consegue ficar saindo muito para comprar, então as compras na internet aumentaram bastante. E fora que também às vezes a gente não tem como comprar. Por exemplo, eu sou do Rio, eu não consigo comprar de um orquidário em Santa Catarina, eu não consigo comprar um orquidário da Bahia. São mais distantes, então não dá para ir lá, né? É mais fácil você ver pelo site, você vê por um álbum que ele te manda, pela sua pessoa te manda, e você vai lá e busca, compra. Então, assim, de qualquer forma, você precisa ter um cuidado com esses compradores, com esses vendedores, né? Na hora de comprar, você precisa ter esse respaldo aí, ver o que as pessoas estão falando, o que dizem, como é que as plantas vêm, porque senão você vai acabar gastando dinheiro e vai acontecer o que? A tua planta não vem saudável, então ela não chega, e aí você vai desanimar, e a orquídea não tem nada a ver com a situação. Isso aí ocorre para qualquer ramo, né? Como a gente falou. Então, a orquídea é mais um. E uma outra ideia, né, que você pode usar muito na hora de comprar a orquídea, é de fato quando você está pretendendo comprar a orquídea, você não deve ir
em datas festivas, né? Não deve, assim, cada um faz o que bem entende, na verdade. Mas é um conselho, porque quando uma planta dessa, enquanto ela está num dia normal, ela é vendida a R$ 30, no Dia das Mães, por exemplo, ela vai estar 60, 50, 40, 35 que seja, né? Se ela é 30, no 35 ela está mais cara. Então, dias festivos, né, as orquídeas são muito utilizadas como presente e isso acaba inflacionando muito o preço delas no mercado, né? Seja Dia dos Namorados, Dia dos Avós, então, Dia das Mães, elas são muito utilizadas e isso faz o preço delas subir nessa época, um pouco antes dessa época os preços sobem. Então, quando você cuida de orquídea normalmente, para você, não é para dar presente, não é nada disso, né? O ideal é que você compre elas fora de épocas festivas, épocas comemorativas, porque você vai pagar mais caro na mesma planta que você poderia estar adquirindo em outras épocas. Então, esse cuidado é necessário, porque é dinheiro que a gente está gastando. Então, se você economizar um pouquinho nessa, um pouquinho nessa, um pouquinho nessa, você compra uma quarta planta, né? Então você pode comprar mais. Então, assim, o ideal é que você, de fato, busque, quando for comprar, evitar datas assim mais comemorativas, porque a orquídea, o preço sobe muito. E é natural, porque a gente entende que a orquídea, quem gosta, né, entende que ela é uma planta bonita, entende que ela é uma planta que chama muita atenção e ela é muito querida. Então, assim, às vezes a gente usa para presente, né? Já dei presente, já dei orquídea de presente, já recebi. Então é muito comum. Então ela é muito utilizada. Então nessa época, em determinadas épocas do ano, o preço dela sobe muito e essa inflação do preço só prejudica quem vai comprar. Então imagina você, se você pode comprar ela hoje ou próximo de alguma data. Se você tem como esperar a data passar e comprar, você vai pagar bem mais barato na planta. É coisa de, se a gente está na véspera do Dia das Mães e você precisa comprar uma planta, né? Você quer comprar muito uma planta. Deixa passar 1, 2 dias do Dia das Mães, os valores vão cair de novo. Você vai lá e compra aquela planta que você queria e você vai conseguir ter e de uma forma mais barata, você vai economizar. Então, às vezes a gente fica muito afobado e acaba comprando em horas erradas. Então, é necessário também que a gente observe o mercado em si, né? Então, tem épocas, tem datas que a gente vai pagar muito mais caro na nossa planta do que em outras. Então, é questão de se programar, de esperar uma data propícia para a gente poder comprar, tá bom? Então, senão ficaria mais caro ainda. Então, se torna inviável às vezes comprar, tá? Então, ficam aí a dica. Assim como a gente indica as pessoas, né, quando vão comprar algum animal de estimação ou vão colocar mais algum bichinho dentro de casa, a ideia, né, principal fica como? Que você tenha um espaço para adotar mais um bichinho dentro de casa, trazer mais algum animal para dentro de casa, por exemplo. E com a planta é muito semelhante. Quando você tem ideia de comprar, você precisa certificar que você tem espaço para ela, né? Em alguns vídeos a gente até comenta da necessidade em você não encher o teu orquidário de muita planta, né? Então, o que acontece? Quando você tá para comprar a planta, você precisa ter certeza que você tem espaço para abrigar ela ali. E às vezes a gente tem um espaço que já está lotado, às vezes a gente não tem espaço mais e a gente quer comprar planta. Então você precisa ter uma ciência, né? Ter noção do espaço que você tem e se cabe mais alguma planta, se cabe mais algumas plantas. Então você precisa ter um espaço para você comprar uma, né? Trazer uma. Uma coisa é ganhar, outra coisa é comprar. Então quando a gente ganha, não tem o que fazer, a gente bota mais uma no orquidário. Mas quando a gente está comprando, a gente está indo em busca da planta, né? Então a gente precisa se programar, a gente precisa ver se no nosso espacinho, que pode ser pequeno, pode ser gigante, mas de qualquer forma a gente precisa ter noção se cabem, né, novas plantas aí e você consegue ter um bom cultivo delas, né? Porque também não adianta a gente sair entulhando de orquídea nosso espaço, que é complicado porque você vai ter muita planta, então às vezes você
acaba tendo algum problema com doença, algum problema de ventilação. Então você precisa ter um controle, né? Então, independente do número de plantas que você tenha, você precisa desse controle. Então, quando a gente está querendo comprar alguma nova planta, é necessário que a gente observe o nosso espaço, onde a gente vai botar. Então, às vezes a gente não tem nenhum, vamos botar assim, um orquidário em si. A gente não tem um espaço específico para orquídea. A gente tem orquídea dentro de casa, as orquídeas são todas espalhadas. Então, não é um local específico, não é um orquidário. Beleza. Mas ainda assim, dentro da tua casa, dentro do teu apartamento, dentro da tua varanda, dentro do teu quintal, do teu jardim, existe espaço para mais planta? Se não existe, segura essa vontade aí de comprar orquídea e se organiza. Porque se você organizar, de repente aparece um espacinho, né? Então, a necessidade de se organizar antes de comprar uma é muito mais importante. Então, antes da gente ter um bichinho, né, em casa, muito se fala disso. A gente precisa se preparar para ele. Então, a mesma coisa a planta. A gente precisa se preparar para ter mais uma orquídea. Eu sei que são comparações frias, né, meio não casam tanto, porque um animal ele se movimenta, ele precisa de um espaço muito maior. Mas a planta também precisa de espaço, a planta precisa de uma dedicação. Então, às vezes, a gente tem que se organizar para poder receber uma nova planta, né? Então, é necessário que a gente busque, antes de sair comprando, ter uma visão do que a gente já tem e do que a gente pode vir a ter, né? Então, justamente para a gente não sair amontoando um monte de planta, porque não vai fazer bem para elas. Então, a gente precisa, sim, ver antes de sair comprando, tá? Então, é uma noção aí e, claro, é um conselho, né? Então, um outro conselho interessante seria você sair para comprar a planta, ou você buscar na internet uma planta específica, né? Você buscar determinadas plantas, né? Você fala, eu quero comprar 10 plantas, beleza, mas quais plantas? Eu quero comprar uma, mas qual? Então você precisa de fato ter em mente qual planta você quer, qual orquídea você está querendo sair para comprar, né? Então, se você não tem em mente, olha, eu quero comprar essa planta, olha, eu quero comprar essa planta, não, eu só quero comprar, você vai gastar muito dinheiro. Então, assim, é necessário que você vá ao local, seja ele físico ou na internet, e a partir dali, você tem em mente o que você foi buscar, né? Olha, eu preciso da planta tal, eu quero a planta tal, eu estou colecionando determinada espécie, eu quero agora todas, sei lá, estou em busca de todos os bulbófilos. Então, assim, é uma coisa complicada, porque é muita coisa, mas você restringe, né, o teu pedido. Olha, eu quero agora, eu quero sair em busca de uma catleia roxa, lilás. Não, eu quero uma laranja, eu quero uma vermelha. Então você vai em busca de algo que você busca, você vai em busca de algo que você tem em mente. Você não sai aberto a qualquer tipo de planta, né? Porque às vezes você chega num orquidário ou então mesmo num site que eles vendem inúmeras plantas, milhares de plantas, e você vai ficar meio perdido. Então a chance de você extrapolar e errar na mão é muito grande. E isso acontece muita gente, né? Muitas pessoas que gostam de orquídea acabam caindo nesse problema, que de fato você vai para comprar uma, e você compra duas, você compra 10 plantas que você só podia ter uma. Então, quando você pensa em comprar mais uma planta, porque teu espaço só agrega mais uma planta, aí você vai na rua, você vai no mercado e vê mais 5 plantas lindas, tal, tudo bonitas, aí você vai lá e compra. Então, assim, você precisa de fato sair em mente o que você vai comprar, porque por mais que você tenha em mente o que você vai comprar, às vezes a gente erra e compra mais do que devia. Mas se você vai para comprar sem nada na cabeça, só querendo comprar, a chance de você extrapolar e errar na mão e gastar muito dinheiro é grande, porque você não tem um foco, né? Você está só comprando. Então, isso acaba gerando um gasto excessivo e muitas vezes você perde o controle, porque às vezes você adquire uma planta que você não tem conhecimento, então você adquire uma planta
que você não pensava em ter, ou ela não pode, ela é difícil cultivo na sua região, então você tem que ver tudo isso. Então quando você seleciona uma planta para comprar, olha, eu vou buscar uma Cattleya roxa, aí tudo bem. Então eu sei que, eu estou definindo a cor, mas eu sei que a planta é uma Cattleya. Então quando eu for para comprar uma, eu posso ter estudado a planta, né? Vou ver se ela dá aqui em casa, se ela vai ficar bem. Ah não, eu quero uma Vanda, mas eu quero uma outra planta. Então a necessidade de você saber qual planta você está indo comprar é muito importante, porque senão você acaba comprando, né? Você exagera e acaba perdendo a mão, tá? Então fica aí uma noçãozinha aí boa, tá bom? Quando você for comprar uma planta, você precisa certificar que aquela planta que você busca, né? Aquela planta que você está querendo comprar, partindo do princípio que você não vai comprar qualquer planta de qualquer jeito. Você está buscando alguma, né? Então, você precisa certificar que a planta que você viu em alguma foto, alguém postou em algum grupo, ou que você viu na rua e gostou, você precisa saber o nível de cultivo dela, né? Assim, muitos orquidários, eles separam ela, né? O cultivo das orquídeas de 3 formas. É um cultivo fácil, médio e difícil. Bem simples essa divisão, mas que diz muita coisa, porque o que eles querem dizer? Quando você tem um cultivo fácil, é que qualquer pessoa inexperiente ou com experiência vai ter condição de cuidar daquela planta minimamente, dando atenção para ela e vendo o que a planta precisa. É um cultivo bem simples, ele não requer muita coisa, né? Enquanto que um cultivo difícil, ele requer muita coisa. O que seria isso, na verdade? Você tem uma planta existe, só que ela às vezes é de uma altitude diferente da que você está, de um clima diferente que você está, ela tem uma umidade diferente da que você está. Então, assim, existem muitos parâmetros que fazem a planta estar saudável ou não. E quando a gente tenta deixar a planta mais saudável possível, a gente só alcança isso quando a gente se assemelha bastante, propicia, né, a planta um cultivo semelhante ao que ela encontraria na natureza no local dela, né? Então imagina, eu não consigo tirar uma planta do deserto e botar num pântano, num local cheio d'água. Então, a grosso modo é isso. Você tem diversas plantas no mundo inteiro, né? As orquídeas são espalhadas em todo lugar no mundo. Então, assim, você precisa ter uma semelhança de clima, de cultivo com o local de onde ela é encontrada. Então, a partir disso, você consegue, né, um cultivo legal. Só que existem plantas que elas são mais acessíveis, elas se adaptam mais fácil. Enquanto que outras, se você não der aquela condição exatamente do jeito que ela encontra na natureza, dificilmente você vai conseguir um bom cultivo. Você vai ter um resultado ruim. Então é isso, quando a empresa lá, o orquidário, o horto, ou o que seja, determina a dificuldade do cultivo, se ele é fácil, médio, moderado e difícil, é justamente por isso. Se a planta ela se adapta mais fácil ou mais difícil, se ela é muito restrita. Então, quanto mais restrita, mais específico tem que ser o seu cultivo com ela. Só que quando a gente não tem muita experiência, isso acontece de uma forma desastrosa. A gente tende a ter um problema, porque a partir do momento que a gente não sabe cuidar direito de planta, a gente está começando o nosso hobby, está começando nossa coleção de orquídea, e você pega uma planta de difícil cultivo, a chance de você conseguir trazer para ela um cultivo ideal que ela deveria encontrar é pequeno, porque a gente não tem um manejo ainda, não tem uma noção certa das coisas, então a gente tende a errar. Então você vai pagar de repente caro numa planta e você não vai atingir o cultivo dela, e ela vai desenvolver, não vai desenvolver, ou às vezes ela se desenvolve, mas não te dá flor. Então é um cultivo restrito, né? Ela não se desenvolve, então não é legal assim. Então o ideal é que a gente, quando vai comprar planta, a gente busque saber o grau de dificuldade que a planta representa e se colocar no grau. Hoje eu evito muito comprar planta de cultivo difícil,
porque aqui tem temperaturas, às vezes faz muito calor. Então eu não consigo ter um controle muito específico. Então às vezes eu prefiro uma planta de cultivo fácil, ou então moderado. Eu tenho algumas plantas aqui de cultivo moderado, mas as de difícil cultivo eu evito comprar, porque até eu tenho dificuldade. Então quando uma pessoa também está começando do zero, ela tem mais dificuldade ainda do que eu. Então tem gente que tem muito mais facilidade já, porque já cultiva muito mais tempo, então ela já tem, ou então mora num clima um pouco melhor, então assim, muita coisa influencia, né? Então o ideal é que a gente se posicione, né? Olha, meu limite é esse, eu consigo comprar planta moderada. Olha, eu consigo comprar planta fácil ainda, porque eu não tenho tanta experiência. Então eu preciso comprar, olha, eu já sou craque, sei tudo, vou comprar uma planta de difícil cultivo. Às vezes, se você comprar uma de difícil cultivo, não é o errado. Eu estou falando que a ideia, né, de você escolher, de você se colocar num grau de dificuldade é muito peculiar, é muito particular nosso, né? Então você às vezes pode tentar uma planta difícil e dar bem. E olha que legal, você já está começando a se desenvolver. A questão da dica é mais para evitar que justamente você gaste dinheiro e a planta venha a morrer, a perder a planta, né? Então o ideal é que você busque ter uma compra um pouco mais consciente, entendeu? Então por isso que eu indico que você se situe, né, no grau de dificuldade da planta, se você tem condição de cuidar dela, porque às vezes você pode pagar caro e a planta vir a morrer, então não é muito legal, tá bom? Quando a gente vai comprar a nossa orquídea, né, o ideal é que a gente sempre busque plantas mais verdes, mais saudáveis, né, com mais raízes, com aparências mais bonitas, né, do que algumas outras. Então a gente precisa chegar lá. Isso, né, geralmente acontece quando a gente compra presencial. O que acontece? Quando você está na internet, o cara te manda uma foto. Então, é aquilo ou aquilo. Você entende que o cara vai te mandar a melhor planta possível, mas você não escolheu. Só que, por isso, às vezes a compra presencial é melhor, né? Porque você escolhe a planta que você quer. Então, seja num orquidário, seja num horto, numa floricultura qualquer, quando a gente tem a oportunidade de escolher a nossa planta, né, de ver o que a gente tem lá, são 10 orquídeas semelhantes a essa. Então todas elas têm uma flor roxa. Eu estou buscando uma flor roxa. Então eu vou escolher a melhor planta, né? Então eu busco uma planta verde, eu busco por uma planta que se desenvolve, ela é uma planta grande, uma planta vistosa, diferente de algumas outras. Então isso é uma ideia para quando a gente for comprar a orquídea, né? Existem diversidade de planta, mas às vezes a gente pode escolher uma planta mais desenvolvida, porque quando ela for para nossa casa, querendo ou não, a gente mudou o local de onde ela estava para onde a gente vai. Então ela vai sentir alguma coisa. Então, de forma que a planta é muito desenvolvida, né, muito grande, ela tende a sentir um pouco menos do que uma planta um pouco menor, uma muda, por exemplo, né? Então, às vezes a gente compra muda aqui e tem que ter um cuidado muito grande, porque a gente está trazendo ela de um clima para outro, e é pequena a planta é uma muda, ainda não se desenvolveu, então o risco de perder a planta é muito grande. Por isso que às vezes a planta sai mais barata, por ser uma muda, e é justamente pela dificuldade de você recuperar a planta, né? Enquanto que uma planta desenvolvida, uma planta grande, né? Esse daqui, por exemplo, está gigante. Então, a dificuldade que você tem de recuperar uma planta já muito desenvolvida é pequena, porque ela mesmo responde. Então, você consegue ter um controle muito maior. Então, quando você for escolher uma planta, a ideia é que você busque, né, plantas mais saudáveis, plantas mais verdes. Então, às vezes a gente não tem olho, a gente só olha, gostou da flor e traz, né? E, às vezes a gente tem que escolher, tem que buscar ver uma planta com mais qualidade, não desidratada, não seca. Então são detalhes que a gente vai vendo na planta, né? E ao longo da compra fazem toda a diferença, porque a gente vai trazer a planta, ela ainda vai ter uma adaptação em casa. Então, quanto mais saudável a planta tiver, melhor vai ser para o nosso cultivo. Mais chance a gente tem de deixar ela com vida, né? Se manter viva dentro do nosso cuidado, nosso
espaço e aí ela poder se desenvolver e vir a crescer ainda mais no nosso canto. Então, quando a gente for escolher, fica essa ideia, né? Fica esse entendimento para a gente ter cuidado na hora da escolha, porque às vezes a gente vê 20 plantas iguais juntas, mas aí existe a necessidade de você sempre escolher a melhor, a mais bonita, a mais vistosa, a mais verde, a mais cheia, tá? Porque é uma planta que está geralmente mais saudável. Então, são alguns indicadores de uma boa escolha de compra, tá? Então fica aí uma noção. Uma outra ideia também é quando você tá no orquidário, né? E aí como a gente imagina, ele lá tem muita planta, né? Então às vezes a gente está num orquidário de fato que só tem orquídea, não é um horto que tem todas as plantas. Então a gente está num orquidário que só tem orquídea. E ali a quantidade é muito grande. Então, alguns orquidários que eu já fui, eles existem diversas plantas iguais, enfileiradas. Aí você escolhe a que você quer. Então, na hora de você ver a planta, né, existem orquidários que têm muita planta, muita planta. Então, a facilidade, né, de uma ter doença até acaba sendo grande. Mesmo eles tendo controle, mesmo eles usando de produto, eles fertilizando a planta, eles adubando, eles evitam as pragas, né? Muito melhor do que a gente. Mas isso não tira 100% da chance da planta ter alguma coisa. Então, num orquidário é mais difícil, porque eles lidam com orquídeas, mas geralmente num horto ou em mercados que os caras só empilham as plantas lá na prateleira e você vai lá e busca um tipo de planta, né? O cara não cuida especificamente de orquídea, a chance dessa mistura, né, ela acontece e a chance de você encontrar pragas é muito grande. Então, às vezes a gente está no mercado, tem uma prateleira cheia de planta, né, e a gente vai lá e pega uma. Tudo bem, dá para comprar. A questão é que a gente, quando vai comprar, é necessário que a gente observe para ver se está vindo algum pulgão junto, alguma cochonila, ou então alguma coisa na planta, né? Algum bicho, algum inseto. Então a gente precisa ter esse cuidado, porque muitas vezes, quando a gente vai comprar, em determinados locais eles não têm esse controle. Justamente porque não são específicos, né? Não cuidam diretamente de orquídea. Então eles cuidam de outras plantas, então eles não sabem a forma ideal para cuidar. Eles só têm ali para venda. Então muitas vezes a gente acaba tendo problema, né, e encontra algum inseto vindo junto da planta. Então é necessário que a gente tenha cuidado, que a gente observe a planta que a gente está comprando, justamente para não vir doente, né, não vir com praga, não vir com algum inseto indesejado e atrapalhar nosso cultivo em casa, porque a gente vai trazer e às vezes a gente não vê, o inseto está lá escondido, tá embaixo do substrato e a gente não percebe. E aí quando se dá conta, a planta está doente, a planta já está danificada e você pode acabar vindo a perder até a planta ou outras, né, junto dentro de casa. Então o ideal é que você, na hora de comprar, você observe para ver se vem alguma coisa junto da planta, né, se vem alguma doença, se vem alguma... É mais específico, né, com relação a pulgão, algum inseto em si, alguma praga, algum animal, na verdade, né, porque... fungo e bactéria a gente controla de outra forma. Então, mas se está vindo algum inseto junto na planta, né? Então é necessário que a gente observe justamente para evitar trazer isso para dentro de casa, tá bom? Então fica aí mais um conselho aí, uma forma de você poder conseguir fazer uma boa compra, tá? Então fica a dica aí. Quando outra ideia, né, na hora de você comprar uma orquídea, às vezes a gente vê lá uma planta com flor, né? É claro que a gente gosta de comprar uma orquídea com flor, né? Pela beleza dela, é claro, mas às vezes existem plantas do lado, vamos dizer que seja a mesma planta, não são, tá? São dois tipos de cattleya diferentes, mas aqui eu tenho uma planta florida, tá? E aqui eu tenho uma planta que não está florida. O que acontece? Quando a gente vai comprar, a gente fica muito cego na flor, né?
que a gente sempre olha para flor e tudo mais. É legal, não há problema nenhum. Só que se você conseguir encontrar uma planta florida e com algum botão, algum broto saindo, né, sinal que ela está se desenvolvendo, né, ou com raiz, né, isso é mais interessante do que a própria flor. Eu, quando eu vou comprar alguma planta pessoalmente, é claro que eu observo a flor, mas se eu puder comprar alguma planta que tenha um broto, eu prefiro o broto do que a flor. Porque o broto eu vou esperar a planta dar flor e uma hora ela vem dar. Então o que acontece? Aqui vocês podem ver, tá saindo um brotinho novo na planta, tá? É uma planta que está bem firme, bem forte, e aí que ela está saindo um brotinho. Então, se ela fosse vendida semelhante a essa e essa, tudo bem que uma tem flor e a outra tem um broto. Eu talvez escolhesse o broto, porque é sinal que a planta está se desenvolvendo, né? Então, enquanto essa daqui, ela está simples, mas ela está com a flor. São gostos, né? São ideias. Então, assim, eu prefiro uma planta que mostra que está bem, que está se desenvolvendo, que está lançando brotos novos, está saindo alguns pseudobulbos novos da planta. Então, assim, é interessante ver isso, a flor, né? Eu prefiro ver um broto novo saindo do que uma flor nela. Porque eu não ligo muito para comprar orquídea com flor, até porque ela sai mais caro. Mas, de qualquer forma, a minha ideia, né, de cultivo em si é conseguir ter flor dela aqui, mas para isso eu preciso de uma planta saudável, uma planta bem, né? Então, muitas vezes, o que acontece? Eu tenho lá no orquidário vendendo essa planta, com esses dois botões assim, simples. E tem uma planta do lado, com um botão, por exemplo, ou então sem caindo a flor já, mas com um broto saindo. Eu prefiro com um brotinho saindo, porque ela tende a ter mais força para se desenvolver e suportar essa mudança de local dela, né? Porque a gente vai tirar ela da loja e vai para casa. Então eu, Thiago, prefiro buscar uma planta com broto do que com flor. É claro que se você vê uma planta com flor e com broto, você pode levar ela porque a planta está bem. Ela tem uma aparência melhor, né? Então o ideal é que a gente busque uma planta assim. Então, muitas vezes, a gente fica cego na flor, né? E o importante na planta é ela ter raízes, ela ter um broto saindo. Então são coisas que eu vejo como mais importantes do que a flor, porque a flor vai cair e a planta vai continuar viva. Então você precisa ter um desenvolvimento dela para a planta suportar, passar anos e ela sobreviver e ela se desenvolver. Então a flor não é isso, a flor é o resultado disso tudo, né? Então quando eu vejo a flor, eu acho legal, mas eu prefiro que a planta tenha um broto saindo, uma raiz saindo, que são coisas que me chamam mais atenção na hora de comprar uma orquídea, tá? Então assim, aí vocês vão começando a observar o que vocês acham importante também. É necessário que a planta mostre que está se desenvolvendo, né, para você poder comprar, porque comprar uma planta simples, talvez você compre, ela está bonita com flor, chega em casa e morre. Então é um indício ruim, né? Então o ideal é que você veja que a planta está se desenvolvendo. A partir disso você vai lá e busca uma planta, você tem condição de manter o cultivo dela e ela vai se suportar um pouquinho mais, tá? Então eu prefiro, geralmente, quando a planta está com alguma haste saindo, algum broto saindo, porque ela mostra que está com mais força do que o próprio botão de flor já aberto ou abrindo, tá bom? Então fica aí uma noção aí do que eu escolho normalmente quando eu vou comprar. Muitas vezes, quando a gente vai comprar orquídea, né, a gente cuida de orquídea, a gente acaba gastando muita grana, né, nessa empreitada de ter novas plantas. Então, uma dica, uma ideia, né, do que se fazer e ainda assim continuar comprando, né? Às vezes a gente compra planta com flor. Uma planta com flor, ela tem um valor comercial. Uma planta com flor numa data festiva, ela tem um valor comercial maior ainda. Ela sofre uma inflação. Uma planta sem flor, ela perde aquele valor de compra, de venda dela no mercado, né? Então você consegue comprar ela mais barato, porque os produtores fazem de tudo para a planta ter flor, para ela poder chamar a atenção e você levar ela para casa. Mas se você quer ter a planta e de uma forma mais barata, né, você busca ter a planta e um dia você vai ter a flor em casa,
o ideal é que você compre ela no pós-floração, porque ele vai ter um valor, ela vai para a loja, e quando essa flor daqui cair, a planta que tinha um valor, ela vai diminuir o valor. Então, por exemplo, uma Phalaenopsis em si, né? Quando ela tá, pera aí, deixa eu pegar ela aqui, florida, ela tem um valor, ela chega até 60, dependendo da ocasião, ela vai até R$100 uma planta. Enquanto que uma plantinha dessa, sem flor, você consegue às vezes comprar ela por 5, 10 reais. Então, olha a diferença de valor. E é uma planta que dá muita flor e em breve vai estar dando flor novamente aqui. Então, são plantas que dão flor o ano todo e muito facilmente você tem flor dela. Então, às vezes, você vai comprar essa planta, vai pagar um valor tal, justamente pela floração dela, né? Porque aí ela tem um valor de venda e é a hora que o vendedor de planta vai ganhar dinheiro, porque a planta dele floriu e você vai lá e compra. De fato, chama atenção. Para presente, você não tem como dar uma planta sem flor, né? Muitas vezes a intenção é a beleza da flor em si, né? A não ser que você dê uma planta, uma orquídea, para alguém que só cuida de orquídea, né? Que já cuida, na verdade. Você não está dando pela flor, e sim pela planta. Aí é diferente. Então, a ideia de você evitar a compra com flor é justamente para economizar. Se você não tem problema com dinheiro, tudo bem, compra com flor. Se você está apertado e ainda assim quer comprar, pensa na ideia de você comprar aquela planta que você quer, mas ela já depois dela ter dado a flor, né? Porque aí o valor dela vai cair bastante, vai reduzir significativamente e você vai ter condição de ter a planta de uma forma muito mais barata e acessível. E aí, com cuidado, você vai cuidando devagar dela em casa e ela tem tudo para ela poder se desenvolver e vir a dar flor na tua residência, tá bom? Então é uma ideia, é um pensamento aí, é uma forma de eu também economizar aqui. Às vezes eu compro planta sem flor, justamente para pagar mais barato, porque eu sei que eu vou conseguir tirar a flor dela mais para frente, então eu não busco muito a flor dela, né? São plantas que chegam aqui sem flor, aí daqui a pouco dá flor, aí passa mais um ano, dá flor de novo. Então são plantas que vão me dar flor, mas que eu não preciso comprar elas floridas, porque aí eu vou pagar um valor muito mais alto, tá bom? Então fica aí uma noção de mercado, justamente para vocês poderem economizar e conseguirem comprar a planta de vocês, tá? E aí fica essa ideia aí. Outra, por fim, né? Mais uma dica aí para você poder comprar a tua planta. A gente falou da pré-venda, né? Para a gente se organizar. No durante a venda, o que a gente tem que olhar. E de fato agora, depois que você compra a orquídea, né? Você precisa ter algum cuidado. E assim, quando você compra ela e está trazendo para casa, você tem que tomar cuidado para não trazer uma planta que, apesar de você ter cuidado, olhado, escolhido a dedo, né, na melhor forma possível, você acha que ela não está doente, você acha que ela não tem praga, ela não tem nada, e você traz ela para casa. Ainda assim, mesmo com todos os cuidados do mundo, o orquidário sendo de procedência, você vendo, você buscando saber, encontrou a planta, ainda assim corre o risco da planta ter alguma coisa. Então, como uma segurança, né, para o nosso canto, nosso espaço, nossas plantas já em casa, o ideal é que você mantenha a sua planta em quarentena quando você trouxer ela. Então, assim, se eu comprei essa planta hoje na rua, ela chegou, o ideal é que eu não traga ela para cá e coloque ela aqui dentro. Porque se ela vier a desenvolver alguma doença, ela pode possivelmente passar para as que já estão aqui. Então imagina, eu tenho essas plantas que não estão doentes e eu trago uma planta que para mim não está doente, eu vou lá e coloco junto, né? E aí, quando eu vou ver, tem mais plantas doentes ainda. Então assim, o ideal é que você coloque ela em quarentena. É o que a gente tem feito, né? Hoje com essa loucura toda de pandemia aí, né? A gente fica em quarentena. As pessoas que estão com uma suspeita de alguma doença, elas ficam separadas, elas ficam em quarentena justamente para passar essa incerteza, né? Que a quarentena é mais isso, é um período para passar a incerteza da doença, né?
Então, seja para a gente, seja para as plantas. Então, quando você trouxer uma planta nova, o ideal é que você não traga ela direto para o orquidário, direto para o teu espaço com plantas, né? Porque ela pode estar doente, ela pode ter alguma praga que você não viu. Porque existem insetos muito pequenos e bactérias e fungos às vezes a gente nem vê, porque estão ali e estão adormecidos dentro da planta. A gente não sabe nem que ela tem. Então, para a gente evitar esse problema para o nosso canto, né, no nosso espaço de plantas, o ideal é que a gente mantenha ela em quarentena. E aí, 30 dias, 40 dias, você vai e traz ela para dentro de casa, traz ela para junto das outras e você já vai saber se a planta demonstrou algum tipo de problema ou não. Se ela não demonstrou tipo de problema nenhum, você não tem por que deixar ela separada e você vai lá e junta ela de todas as outras que você já tem, tá bom? Então, assim, é um cuidado no final de uma venda, né? Você comprou a planta e aí agora você tem que estar tendo cuidado para inserir ela na sua coleção, ou então no seu espaço de orquídeas, tá bom? Então, essa introdução da orquídea nova num espaço já controlado é muito importante para você não trazer problema para o teu espaço, tá bom? Então, espero que tenham gostado desse vídeo aí hoje. São dicas de compra, né? Porque quem gosta de orquídea acaba sempre tendo esse hábito aí de comprar muita planta, a gente sempre extrapola muito. Então, são algumas ideias e dicas para a gente poder justamente como eu posso falar? Individualizar, né? Você não abrir muito o leque para sair comprando, sair gastando dinheiro de forma descontrolada, né? De forma a atrapalhar a economia também da sua ou da sua família em si. Então, de uma forma saudável, você compra, você consegue ver o teu espaço, você consegue pôr em prática, né, o cultivo da planta em si. Então, você não tem uma compra louca. Então, são algumas ideias que vão poder te ajudar na hora de você comprar a sua orquídea, tá bom? E aí você vai ter o desenvolvimento dela e possivelmente uma nova flor aí depois. Então, assim como vocês podem perceber, é muito material, é muito conteúdo que eu tenho para trazer, mas por vídeo não dá para trazer tudo. Então, por isso eu criei uma comunidade no Telegram, ela é gratuita, tá? E eu vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo. Aí você entra lá e se inscreve, é gratuito. Então, e ali eu vou estar trazendo o meu dia a dia aqui dentro do orquidário. Tudo que eu observo na planta, se ela está morrendo, se ela está bem, se ela está gerando uma flor, se ela apareceu algum botão novo, se ela está desenvolvendo, tá? Então, espero que... Até o próximo vídeo aí, espero que tenham gostado desse.